Oh, glórias! Boa noite também a você que está aí nos ouvindo, aí da sua casa. Que Deus possa abençoar também a sua vida. Hoje nós estamos com a decoração aqui um pouquinho diferente. O Lucas vai mostrar também para quem está em casa. Hoje seria o nosso culto das luzes, querido. Mas, se nós fizéssemos o culto das luzes como de habitual, você não iria nos ver, porque ia ficar tudo escuro. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação em como trazer à memória esse momento litúrgico da vida da igreja. O culto das luzes tem toda uma história do tempo litúrgico, e que eu não vou entrar em detalhes nesse momento para a gente não se delongar. Mas todos os anos nós falamos desse momento. E, para nós, o maior simbolismo e o maior ápice para a vida de um cristão é, então, o nascimento de Jesus, porque ele, sim, é a luz do mundo. Então, queridos, eu queria que a gente mencionasse isso, inclusive para você que está em casa, para quem está aqui. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, quanta vela acesa, que negócio é esse? Né? Então, uma explicação para a gente não ficar aí divagando nos pensamentos, mas apenas recebendo esse momento litúrgico do ano. Bom, quero também compartilhar algumas coisas com vocês, né? E aí, todos os cultos nós temos tido crianças aqui conosco. Então, pensando nas crianças, eu gosto muito de história, né? E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, a gente poderia incluir alguma coisa assim. Eu me lembro de um culto que a Ana trouxe uma história em forma de pregação. Eu não tenho tanta criatividade assim, Ana, mas gosto de contar história, mesmo que a linguagem seja mais adulta. Então, essa é uma história que nos traz à lembrança a expectativa do conforto. Então, queridos, essa história começa lá na zona rural, numa região que não tem luz elétrica. E aí, normalmente, o que acontece na maioria das casas é que se usa lamparina, ou então aquele botijão bonitinho, a gás, né? E aí o pessoal acende. É um negócio bem antigo. Talvez as crianças que estão aqui nem conheçam o que é lamparina a diesel, né? Mas era um recipiente pequenininho assim, que saía um tubo, e aí, como se fosse essas velas que estão aqui, ficava aceso. E à noite, quando se chegava à noite, na maioria das casas, uma coisa acontecia. A família toda ia para a mesa e, normalmente, sempre tinha um fogão a lenha próximo e aceso, porque na roça, na zona rural, o fogão a lenha nunca se apaga. Está sempre aceso. Quem já teve essa experiência vai relembrar aí comigo. Então, as crianças também vêm para a mesa e lá está a lamparina no meio do negócio. E eu não sei vocês, criança, mas eu, quando era criança, eu tinha muito medo do escuro. Muito medo. E você imagina, na roça tem muito escuro. A Mari também tem medo do escuro. Tem muito escuro. Mas tinha a lamparina lá no meio da mesa e também o fogão a lenha, que nos ajudava. Então, terminava a janta e a gente ficava por ali, meio que aninhado, próximo dos pais, com medo de ir para a cama. E aí, a mamãe sempre dizia, olha, filho, fica tranquilo, pode dormir, a lamparina vai estar acesa. E aí, as crianças, com essa expectativa e essa palavra de conforto e segurança, sempre se recolhia para a cama, e ela ainda dizia mais, podem ficar tranquilo, a luz vai ficar acesa. Mas sabe o que acontecia? Quando eles iam dormir, eles apagavam a lamparina. E aí, quando você acordava no meio da noite e via aquele escuro todo, imagine vocês, a mamãe sempre tinha ali
um conforto final, porque essa era a gritaria. Mãe! E lá vinha a mãe para ser o conforto em meio àquela escuridão. Então, queridos, a criança dormia naquela tranquilidade ali a noite inteira. Eu sempre acordava no meio da noite, gente. Mas a grande maioria das crianças dormem a noite inteira na expectativa do novo amanhecer. Como vai ser esse novo dia? E assim se repetia todos os dias. Mas é certo que essa mãe sempre estava presente e pronta para poder acolher, para poder trazer tranquilidade quando houvesse um grito por conta do medo. Bom, para nós os cristãos, nós também temos uma experiência assim com o tempo do advento. Eu comecei aqui falando sobre essas velas. E esse é um tempo do advento, onde nós comemoramos essa expectativa da chegada de Jesus. Esse é o Natal cristão. Então, esse tempo do advento, que é Cristo, é uma experiência que traz expectativa dessa chegada do dia do Natal. Mas o principal, então, ali da comemoração do Natal é Cristo para o cristão. Embora hoje nós temos vivido uma descaracterização completa e total disso. Então, crianças, quem é que é o aniversariante do Natal? Jesus, que legal! Pois é. E como é que a gente poderia, então, nessa expectativa de chegar o Natal, e esse presente que é Jesus na nossa vida, ele também se tornar algo que nos acolhe, como a própria mãe e a voz da mãe? Eu posso dizer com segurança para as crianças e os adultos aqui presentes que é a palavra de Deus. Ela nos traz essa segurança de que não precisamos ter medo, que tudo vai ficar bem, que o novo dia vai chegar e que as nossas vidas estão seguras na mão de Deus. Bom, mas para falar sobre todas essas questões, o próprio Jesus diz assim para mim e para você, criança, e esse eu quero que você ouça. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não vai ficar nas trevas. Então, você que é criança, pode ter essa segurança de que Jesus é aquela luz em meio à escuridão para poder te dar conforto dos seus medos, para poder te acolher. E aí, vocês vão memorizar esse versículo? Hein, Guilherme? Vai memorizar? Vai memorizar? Muito bem. Então, queridos, agora eu quero falar um pouco com os adultos que aqui estamos. E eu quero convidar você para nós entendermos como viver as boas novas de um tempo em comum. E esse tem sido um tempo em comum para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Você que está em casa vai ter aí, então, na sua tela, o texto, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 20. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o verso 20. Mesmo assentados, ouçamos a palavra de Deus que diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais.
Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com os anjos uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, o anjo subiu para o céu. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto que lhes fora anunciado. Palavras do Senhor. Queridos, eu falei aqui então que nós vamos pensar um pouco a respeito de como viver as boas novas em um tempo em comum. Primeiro, vamos entender qual é esse tempo. De que tempo nós estamos falando? E eu quero, então, pensar aqui junto com vocês no texto. Então, não fecha aí sua Bíblia, não. O texto começa dizendo que havia pastores que estavam no campo guardando os rebanhos na vigília da noite. E aí, nós podemos, então, pensar assim: isso é um trabalho natural dos pastores. Eles realmente guardam ali os rebanhos durante a noite. E só é um trabalho de quem trabalha à noite. A grande maioria da população, durante a noite, dorme. Mas existem algumas pessoas que trabalham à noite. E os pastores, então, trabalhavam também à noite. E o seu trabalho era ali guardar aquele rebanho, de não se tornar uma presa fácil. Então, eles estavam acostumados, no meio da noite, ter que lidar com situações difíceis, com perigos, com bichos que vinham para comer as ovelhas. E por isso, então, eles ficavam bem atentos. Mas o que isso tem em comum? Eles estavam no lugar certo, na hora certa e com a postura certa. Como assim no lugar certo? Eles estavam no lugar aberto, no céu aberto, a campo, né? E eles estavam também ali com a postura de estarem atentos a qualquer movimento, a qualquer situação. Às vezes eu e você estamos aqui neste lugar de culto, você que está em casa, não está atento. E aí a bênção passa e você nem sequer percebe. E eu convido você então, fique atento, porque é quando nós estamos atentos que a manifestação do sobrenatural de Deus acontece. E é o que acontece aqui nesse texto. Os céus decidem baixar até a terra. O sobrenatural e o eterno decidem vir para um mundo que é natural e finito. E ainda de brinde, tem uma palavra aos seus moradores, que é a raça humana. É o que acontece aqui nesse texto. Porque diz que o anjo desceu e todos ficaram cheios de grande temor. E a glória do Senhor estava envolvida ali, entre aqueles pastores, como uma luz brilhante. Eu costumo dizer que eu também não iria ficar diferente. Eles ficaram cheios de grande temor. Eles ficaram cheios de medo. E eu poderia então dizer que nós também temos vivido um tempo que tem produzido muitos medos na vida das pessoas.
um tempo incomum, um tempo onde as pessoas estão polarizando todos os assuntos e todas as discussões. Você é desse partido ou daquele partido, você é dessa opinião ou daquela opinião. Quantas polarizações têm ocorrido? E se você se colocar como neutro, dentro de uma situação assim, você é o primeiro a ser crucificado. Você tem que tomar um partido e pensar junto com aquela banda. E hoje tem se feito um esforço muito intenso para unificar os pensamentos em torno de uma única ideia, como se o ser humano não fosse capaz de pensar mais abrangente. E nós, então, muitas vezes nos sentimos bem acuados. E aí, muitas vezes, exercemos aquilo que chamamos do politicamente correto, nos esquivamos, temos medo de ser julgado, e aí ficamos confusos também, muitas vezes, de como é que nós vamos nos portar diante de um cenário como esse, onde as pessoas estão prontas para nos enquadrar dentro de uma característica. Inclusive, se você é cristão, você é enquadrado dentro de um estilo e talvez até seja motivo de chacota, entre outras coisas. Mas esse também é um tempo em que eu e você, nós somos chamados para ver e experimentar a manifestação de Deus no nosso entorno e também nas nossas vidas. Porque é nesse tempo incomum que o anjo vem e traz essa boa nova. Mas, como eu disse no início, eles ficaram cheios de medo. Cheios de medo. E qual foi a primeira palavra do anjo aqui a esse grupo de pastores? A primeira palavra do anjo foi: não temas. Para acalmar, então, ali aqueles corações e poder, então, ter tranquilidade para não somente ouvir, mas experimentar aquele momento da presença gloriosa de Deus no meio deles. Nós também encontramos uma narrativa, lá no Antigo Testamento, que traz essa mesma expressão. Foi quando Deus, então, chama Moisés, e isso acontece dentro de uma experiência sobrenatural. Está lá uma sarça pegando fogo. Moisés dá uma olhada naquele negócio, fica meio temeroso, tem medo. Que negócio esquisito é esse? Vou chegar mais perto de uma árvore, está queimando e não pega fogo? Que negócio mais diferente. E quando ele então se aproxima ali com medo, a primeira expressão de Deus para esse homem que tinha uma grande tarefa foi: não temas. Vem cá que eu quero falar contigo. Só tira o chinelo dos teus pés, porque esse ambiente que você está aqui é um ambiente santo. Mas eu tenho uma grande tarefa para você. E sabe qual era a tarefa desse homem chamado Moisés? Era retornar para o Egito e retirar todos os judeus que estavam no Egito como escravos, ali, sem nenhum exército. Esse era um desafio fenomenal, você não acha? Enfrentar o Egito, o rei do Egito, sem nenhum exército. Apenas sobre essa palavra e essa experiência do sobrenatural. Não temas. Por que eu vou fazer isso? E, de fato, isso acontece ali com Moisés. Ele volta para o Egito, ele enfrenta Faraó, e Deus vai dando as estratégias ali para que Moisés leve aquele povo para a terra prometida. Mas Deus não quer apenas tirar os judeus naquela época do Antigo Testamento. Ele quer também tirar a mim e a você da situação e da condição de escravo. Escravo do pecado, escravo do medo, escravo desse tempo,
aonde temos vivido com tantas coisas em comum, Ele deseja nos tirar dessa escravidão. E para isso, Ele precisa primeiro nos acalmar com essa palavra: não temas, eu já providenciei todas as coisas. Mas tem mais uma outra experiência que eu gostaria de compartilhar com você hoje à noite. Em um outro momento, uma outra pessoa vai e é sucessor de Moisés nesse negócio. Ele leva o povo até próximo da terra prometida. E aí, então, entra Josué na história. Moisés morre e Deus, então, fala com Josué. E a primeira palavra que Deus fala a Josué é: não temas, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque você vai levar esse povo à terra prometida. Então, Josué estava agora com um grande desafio: levar um povo para a terra prometida. Um povo grande, uma nação. E ele precisava de muita coragem para poder, então, enfrentar todas essas situações. Essa palavra do Senhor a Moisés: seja forte. Moisés não, a Josué: seja forte e corajoso, e faça o que tiver que ser feito para conduzir o povo à terra prometida, também traz para mim e para você um desafio. Quando o sobrenatural de Deus vem e visita aquilo que é natural, que sou eu e você, Ele também nos dá desafio. Seja corajoso, não seja covarde, não fique aquém daquilo pelo qual você foi chamado. E aí, nós podemos pensar em algumas coisas dentro dessa questão do não temas. Como é que isso pode se dar? Como é que essa coragem, como é que essa libertação, como é que essa boa nova pode acontecer em um tempo como esse que nós estamos vivendo? Então, o texto continua aqui e nós continuaremos com ele. Depois que o anjo diz, então, ali para os pastores, para eles não temerem, ele diz, então: olha, eu trago uma boa notícia para vocês. E a boa notícia não é só para vocês, é para todo um povo que eu desejo resgatar. E aí, qual é essa boa notícia? Versículo de número 11, ele diz assim: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O anjo estava dizendo àqueles pastores que a promessa feita lá em Gênesis, no capítulo 2, quando o homem se distanciou de Deus e se afastou dele e do relacionamento, ali transgredindo a uma ordem direta de Deus. Deus então disse para aquele homem e para aquela mulher: olha, eu vou resolver esse assunto todo. Vocês ficam tranquilos, porque vai ter consequência pela ação de vocês. Mas eu vou resolver esse assunto. Eu vou mandar aquele que vai ser nascido de uma mulher, e ele vai vir na figura de homem, e ele vai resgatar a humanidade dos seus pecados. Ele vai resgatar esse homem da sua condição de pecador, porque você, Adão, você, Eva, tinha o domínio sobre essa questão, mas vocês decidiram jogar fora. Mas eu já providenciei tudo isso. E é interessante porque a gente pode pensar assim: mas como é que isso se deu, Gisélia? O texto de Isaías, capítulo de número 53, nos dá uma ideia bem clara de como é que isso aconteceu. Como se resolveu essa situação. Um Salvador para resgatar a humanidade. Ele diz então que esse Salvador é rejeitado pelos homens. Ele é desprezado. Ele é um homem de dores. Ele é um homem que carrega as nossas enfermidades, os nossos pecados.
e assim ele nos traria a paz em Deus e a paz com Deus. Mas esse trabalho, que a gente pode pensar que é o trabalho de levar para a cruz a Jesus, não era uma coisa fácil para ele. Não era. Era um trabalho penoso. Mas ele decidiu entregar a sua vida ali na cruz, para que esse trabalho fosse concluído. E o texto de Isaías ainda diz que ele teve satisfação de se entregar por conta do desejo do Pai, para cumprir o desejo do Pai e também para justificar a muitos, para justificar todos quanto o recebesse, como esse daqui que está descrito pelo anjo aos pastores, o Salvador. O Salvador da sua condição de pecador. O Salvador da sua condição de não comunhão com Deus, de distanciamento de Deus. E para esses, então, justificados por ele, salvo por ele, poderia então dizer: esse Jesus que os homens rejeitaram, ele é o maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, como Isaías descreveu no capítulo 9, verso 6. E ele diz também para esses justificados: o que somos e o que existimos, nós não existimos mais para nós mesmos, mas existimos por causa daquele que nos resgatou, daquele que nos chamou das trevas para a luz, daquele que nos tirou da nossa condição de pecador. Viver uma vida de justificado, querido, significa lidar com os nossos problemas, com os nossos temores, com os nossos medos, com as polarizações do nosso tempo, e dizer: nada disso me define. Sabe o que me define? É Cristo, o Salvador. Esse me define. E ele diz para mim que ele mesmo já me justificou. E como justo, eu sou filha. Eu sou filho dele. Essa é a minha condição. E eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o meu destino final. Logo, todas essas coisas que nós passamos aqui, elas também vão ficar aqui. Mas também tem a segunda característica que esses anjos, diz aqui, para os pastores, que ele é o Cristo. O que significa isso? Ele foi separado por Deus. Ele foi consagrado por Deus exatamente para cumprir essa missão. E qual é essa missão? A missão de resgatar a todos aqueles que estavam com seu relacionamento quebrado com Deus por conta do pecado de Adão e Eva e por conta dos nossos próprios pecados, das nossas próprias falhas em nos aproximar de Deus. O Cristo, nos dava então aqui o sentido do segundo Adão. Aquele que vem, nasce de uma mulher, se torna homem, se torna ser humano para pagar o preço como ser humano. E nele nós encontrarmos abrigo e refrigério de todos os medos, de todas as tempestades, de todas as coisas que nos assolam. O que é interessante, queridos, é que nós podemos pensar em uma expressão que Paulo escreveu sobre isso, e que às vezes a gente usa ela sem nem se dar conta de que ele está falando dessa função do Cristo. Que eu e você, quando recebemos a Jesus e o recebemos como Cristo, nós temos nele uma nova vida. E ele diz assim: você que está em Cristo, você é nova criatura.
As coisas do seu passado, as coisas da sua velha vida, elas já passaram. Elas ficam para trás. Ele faz nova todas as coisas na minha e na sua vida. Cristo, então, ele é o refúgio desse novo. Eu e você só podemos ter condição de viver esse novo se nos refugiarmos nele, se buscarmos a ele. Mas se ficarmos buscando a conformidade com todos esses padrões que o mundo está nos oferecendo, eu quero dizer que nós vamos ter várias patologias de doença. É a primeira coisa. Porque, primeiro, você não consegue agradar todo mundo. Segundo, cada um tem um partido, cada um pensa de uma forma. É muitos pensamentos para conciliar em um só. Mas você pode se refugiar em Cristo e experimentar essa nova vida que Ele te dá e condição de viver nesse mundo doido que a gente está vivendo. Nesse tempo louco que nós estamos vivendo e incomum. Aqueles pastores estavam acostumados com o perigo. Eles estavam acostumados a enxotar ali os bichos, os animais. Mas eles não estavam acostumados a ver um anjo. E olha, eu imagino que é um negócio assustador. Talvez você está aqui nessa noite pensando assim: bom, como então é que eu experimento isso? Eu disse aqui, você precisa recebê-lo e aceitá-lo como aquele que te salva, aquele que te justifica e aquele que pode te dar uma segurança, não importando o ambiente que você está, seja no seu ambiente de trabalho. E hoje nós temos muitos desafios nos nossos ambientes de trabalho, seja ele virtual, ou seja ele presencial. Nós estamos num tempo doido, né, que quando de repente você está lá no seu ambiente virtual, numa reunião, e você está falando algo que o outro não quer ouvir, ele simplesmente fecha lá, muta o seu áudio, muta a sua câmera, né, e você não sabe nem se o outro está lá. E aí, quando é presencial, o outro simplesmente dá de ombros com você. Mas Cristo é o refúgio que eu e você podemos experimentar diante de todos esses ambientes e nos posicionar de acordo com o que o texto aqui vai nos colocar. Mas ele tem não somente essa característica, como Cristo, mas também a característica de que ele é Senhor. Aquele que diz para os justificados o que fazer, quando fazer e por que fazer. E aí eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? É a sua mente que diz, eu penso, logo eu existo. Quem é o Senhor da sua vida? É os seus braços que diz, minha força pode trazer grandes conquistas. Olha quantas coisas eu tenho. Seus pés que vivem fugindo de uma situação para outra, de um canto para outro. Seu estômago que nunca se cansa, todos os dias quer comida e nunca se satisfaz. Quem é o Senhor da sua vida? Se é Jesus, o Senhor da sua vida, ele deve reinar sobre todo o seu ser, sobre todas as áreas, sobre a sua mente, sobre os seus braços, aquilo que você faz e por que você faz, sobre os seus pés, para onde que você vai e qual é a direção que você teve para ir para aquele lugar, sobre a sua disciplina em comer para se alimentar e não para fugir de coisas, ou não comer também para fugir de coisas. Ele já nos deu uma ordem. Vá e faça discípulos. Se ele é o seu Senhor, essa é a única ordem que ele me deu. E é a única ordem que ele dá para mim e para você.
E nós temos também no Novo Testamento 25 ordens para o relacionamento mútuo, como: ame o seu irmão, obedeça o seu pai e a sua mãe, ame e se entregue à sua mulher, ame e obedeça o seu marido. E eu poderia então aqui descrever esses 25 mandamentos recíprocos aqui, quando nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. E tem uma pergunta que não quer calar: quanto é que eu e você estamos nos submetendo a esse senhorio de Cristo? Isso vai dizer para mim e para você se de fato Ele é Senhor das nossas vidas. E Ele mesmo nos traz uma advertência: ora, se vocês dizem para mim, Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, vocês não são de fato meus. Então não é outra pessoa que está dizendo, é Ele mesmo. Então é preciso observar o senhorio de Cristo. Os pastores, eles estavam atentos após eles receberem essa boa nova aqui, de quem era Jesus e quais eram os detalhes ali. Eles tiveram uma atitude fantástica. Qual era o detalhe? Porque assim, queridos, muitas vezes nós queremos só um pedacinho da verdade. Nós não queremos a verdade toda, afinal de contas ela vai nos comprometer. Ela vai comprometer a mim e a você o que eu e você fazemos com as nossas vidas. Como é que nós lidamos com o nosso dia a dia? Onde é que está a nossa esperança? Para onde é que nós corremos em dias difíceis, em momentos difíceis? Esses homens aqui continuam lá, naquela presença gloriosa do anjo, aquele negócio sobrenatural. E aí o anjo continua dando então ali os detalhes do que eles deveriam fazer, como é que eles iriam encontrar o Cristo. E então o anjo diz assim: olha, vocês então vão ver um sinal e vocês vão encontrar uma criança numa manjedoura, num lugar simples, envolta em faixa. E esse, só apenas de mencionar quem era Jesus e que ele estaria nascendo, rapidamente o céu se manifesta. Isso aqui, queridos, traz para mim um grande temor. Eu não sei para você. Talvez o nome Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, tem sido apenas uma expressão religiosa para você. Mas aqui acontece uma coisa que me assusta, que me traz muito temor. Quando o anjo fala esses detalhes aqui de quem é Jesus, desce, aqui segundo o texto bíblico, uma multidão, uma milícia de anjos cantando e louvando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Eles estão dizendo a promessa que Deus fez lá em Gênesis, ela se cumpriu agora em Jesus e no nascimento de Jesus. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu e você, nós podemos pensar como é essa coisa do Ele querer bem. Ele quer o meu bem. Ele quer o seu bem. Mas a pergunta para mim e para você é: você quer o seu bem? De fato? Pois bem, se você quer realmente o seu bem e saber qual é o seu futuro, para onde que você está caminhando, qual a razão pela qual que você caminha, qual é a satisfação que você tem de viver e caminhar e dizer assim: eu existo. Eu existo para a glória de Deus. É Ele quem direciona os meus passos. A sua palavra, de fato, é a verdade para mim. Eu a cumpro, eu a observo. A sua palavra não é apenas mais um livro para mim,
mas eu tenho um propósito e um sentido de vida. Não vivo insatisfeito com todas as coisas, que nunca me satisfaz, mas vivo plenamente satisfeito, porque Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que eu me refugio, Ele é aquele que traz as novas todos os dias, e eu posso esperar com expectativa um novo dia, porque eu sei que Ele vai estar lá, dizendo para mim assim: filho, eu quero o bem para você, e eu te trago esse dia como um presente para a sua vida. Pois bem, se você quer realmente o seu bem, como Cristo quer o seu bem, você tem uma lição aqui para aprender com esses pastores, assim como eu também tenho lições a aprender com esses pastores. Disse que quando isso aconteceu, os anjos se ausentaram e a atitude desses pastores foi a seguinte: vamos até Belém, imediatamente, nós não vamos ficar aqui parados, nós vamos buscar o Messias. Vamos ao encontro de Jesus, dizia uns aos outros. Queremos a sua salvação, queremos o seu refúgio, queremos o seu senhorio. Vamos tomar uma posição. E qual era essa posição? Saíram imediatamente. Qual tem sido a sua posição? Eles saíram imediatamente e foram também divulgar o que eles tinham visto e ouvido para quem tivesse pelo caminho. O desafio, então, que eu trago aqui nessa noite para mim e para você é como é que eu e você vamos responder ao que acabamos de ouvir aqui dessa palavra. Vamos responder como esses homens. Vamos ao encontro de Jesus. Eu quero experimentar a sua salvação, o seu refrigério, o seu senhorio. A sua resposta: não, eu já tenho experimentado, Gisélia, a sua salvação, o seu senhorio e o seu refúgio. Mas talvez eu não tenha divulgado aos outros. Eu não tenho falado para os outros. Então, eu e você precisamos aprender com esses homens. Após recebermos a visita daquele que é sobrenatural, trazendo todas essas bênçãos para a nossa vida, precisamos comunicar aos outros. Precisamos falar para os outros. Isso me faz bem. Isso é o propósito da minha vida, é isso que me define, é Cristo quem me define. Nós precisamos falar para as outras pessoas. Ou talvez você esteja aqui nessa noite, ou talvez você esteja aí me ouvindo e apenas diga assim: foi mais uma mensagem, esse negócio não é comigo, não é para mim. Volto a repetir, Ele quer o meu e o seu bem. Você quer o seu bem? Qual vai ser a sua resposta a Jesus hoje? Qual vai ser a sua resposta à salvação de Jesus que está disponível para você hoje? Qual vai ser a sua resposta a se refugiar nele hoje? Qual vai ser a sua resposta em permitir que Ele reine, que Ele domine sobre a sua vida e que Ele seja superior às suas vontades, aos seus próprios desejos? Eu quero convidar os queridos, tantos que nos assistem, como quem está nos ouvindo aqui presencialmente, a um tempo de oração. Essa palavra tem me desafiado, queridos. Me desafiado em diversas formas. E eu e você não podemos sair desse encontro, que Ele está presente neste lugar de qualquer forma. Enquanto você pensa, enquanto você medita em qual vai ser a sua resposta ao que Jesus quer da sua vida,
Nós vamos ouvir um cântico e depois nós vamos orar.